Muito boa tarde, Brasil. Eu pensei que ia fazer um programa sobre política, mas eu acho que vou fazer um programa sobre beleza. Beleza feminina. Abra geral aí, por favor. Né? 3 mulheres maravilhosas, obrigado por terem vindo, né? Mas, na verdade, a gente vai costurar aqui na área da política, na área do trabalho, na área da questão de violência. Tem novos números aí no mapa da violência do Brasil, mostrando que, lamentavelmente, né, a violência ainda impera nesta nação, com alguns números melhores no Rio de Janeiro e São Paulo, mas o Nordeste, tristemente, avançando e continuando a região mais agressiva do Brasil e tudo mais. E a gente vai entrar por esses caminhos, né? E a palavra das mulheres hoje é muito forte, porque se a gente olhar o que é que está acontecendo hoje de importante no contexto político nacional, julgamento do impeachment da presidente Dilma, afastada, evidentemente, né? Se você olhar para o âmbito nosso, local aqui, o que é que está o maior burburinho em Brasília? É a questão da Câmara Legislativa, com a denúncia de que teriam se dado bem com um dinheirinho que era da educação, passou para a saúde, única e exclusivamente com a preocupação de pegar o troco, né? Aquela percentagenzinha, estou dizendo minha, mas não é Ana, é Ona mesmo, né? Para dividir e tudo mais, ratear, lamentavelmente, tirando do setor de UTIs, meu Deus do céu. Um dos mais congestionados que nós temos na saúde do Distrito Federal e do Brasil. A gente fala sobre isso. Estou recebendo aqui 3 colegas. Vamos lá? Começa aqui com a nossa Marielle Brito, advogada. Ela é especialista em direito da família. É da família ou de família? Direito de família e sucessões. De família, né? E sucessões e também direito internacional. Isso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Obrigado por estar aqui. É meu. Né? Uma companheira de batente, né? Também nos visitando hoje, a Yara Navarrete, jornalista, né? Repórter, trabalha com o meu amigo lá no programa Pampas e Cerrado, da TV Brasília, meio-dia do domingo, não é isso? Meio-dia de domingo, de meio-dia a 1 da tarde. De meio-dia a 1, isso. né? Seja bem-vindo. Mas você Muito mexe obrigada. em outras áreas também, né? Isso, sou produtora e promotora de eventos também. Trabalho Tudo com os bem. artistas. Tá milionária, com certeza. Imagina que né? isso. Fazendo tudo isso aí, tá com muito dinheiro. E estou recebendo mais uma advogada, também empresária, né? A Márcia Castelo Branco. Obrigado por ter vindo, querida. Obrigada. Igualmente pelo convite. Só agradeço a participação. O que você gosta mais, de ser empresária ou ser advogada? As duas coisas são bem convenientes, né? Até porque parece que uma tem meio a ver com a outra, né? Atualmente, sim, né? Os advogados hoje em dia estão prezando bastante pela sofisticação do escritório, advogados estão preservando pela comercialização, né? Exclusivamente. Então, acaba que as coisas vão se associando, né? E nesse tempo de crise, nós temos que estar inovando, né? Eu brinquei com a Yara, né, que está ficando rica, tá nada, tem que trabalhar muito para ganhar pouco, né, menina? Bastante. Ai de nós, Não senão é a gente não sobrevive, né? Não é fácil. A gente vive um momento muito delicado, né, hoje no Brasil. Também, né? Muito. Economia, o desgoverno, né? Mas graças a Deus as máscaras aí estão caindo, né? O brasileiro tá mais atento, né? Mais informado. Uhum. E se manifestando também. Agora, né? quando a gente está passando por essa tiguaça danada, não melhora para os advogados, não? Não melhora para os advogados. Não melhora? Não. Eu pensei que tivesse mais causas pela frente e tudo mais. Depende. Talvez na área trabalhista que eu não atuo, pode ser que tenha uma demanda maior, porque com tanta empresa fechando, aí sim tem muito, né, trabalhador entrando na justiça do trabalho. Agora, no meu caso, na área internacional, foi legal, porque do ano passado para cá eu percebo que teve uma procura muito maior, tanto de brasileiros querendo imigrar, e também, praticamente todo mundo é querendo ir, porque esse ano não está vindo investidores internacionais para o Brasil. Então, todo mundo vem atrás de mim para a cidadania italiana, cidadania portuguesa, querendo também vistos de investidor para os Estados Unidos, para a Europa, Portugal, Espanha. O brasileiro querendo sair, querendo ir embora. Então, assim, a área internacional para mim está legal, mas a área de direito de família eu notei, as pessoas acham que estão adiando o divórcio.
As brigas Porque estão mais de- acirradas é entre os verdade. advogados. Inclusive as partes, elas, infelizmente, elas fazem muito isso. Elas buscam um advogado pela qualidade, pela competência, pelo currículo que É nós claro, temos, né, doutora? evidente. Nos buscam. Quando elas têm um determinado ganho de causa, sabe o que elas fazem? Elas desistem do advogado e vão buscar um que oferece um valor de preço mais adequado. Tem certas coisas que Infelizmente, você isso tem que acontece. buscar uma advogada com cara de brava, por exemplo, igual a Marielle. Comigo e- aconteceu 4 casos interessantes esse ano, que foi exatamente o contrário. É. Que foram clientes que estavam com um advogado que não gostaram da atuação deles, acharam ruim, e aí me procuraram para que eu assumisse a causa, confiando que eu ia conseguir resolver o problema deles. Caramba, hein? Aconteceu 4 vezes esse ano comigo. Agora, quem é que te procura mais na área de família, por exemplo, né? Numa separação e tudo mais? É o homem ou a mulher? Homens. Homens. Eu imaginei. Então, quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava nos sindicatos rodoviários, através de um escritório da Alessandra Camarano. E aí eu sempre atendi muito motoristas de entendi. ônibus e cobradores. Eu acabei me especializando muito nesse nicho, de atender os homens em divórcio. Aham. E aí a vida me levou por esse caminho. E aí Com certeza o boca a boca também vai indicando, isso, né? e a minha atuação mais é defesa de homens em divórcio e a parte sucessória, inventários, testamentos. É brincadeira não, né, menina? É. Não é fácil não, né? No nosso mundo, então, o que a gente mais vê hoje é separação. Lamentavelmente, os casamentos não Não estão durando nada. muito tempo. Não, E uma né? coisa que eu estou sempre informando as pessoas, eu tenho até artigos publicados, inclusive, que é sobre a preparação para o casamento. Você fazer uma consultoria de regime de bens. Mas não simplesmente pensando só no divórcio, mas também pensando no planejamento patrimonial e sucessório. Eu acho muito interessante hoje em dia. Com essa onda de divórcio aí, é bom o pessoal pensar nisso. É ruim? Não, tem que fazer essa consultoria para escolher o regime de bens, porque já que o divórcio Mudou aumentou... muita coisa, né? Eu não sei, no meu tempo era um tal de casou com a comunhão de bens e acabou. E acabou. É E verdade. tem país que continua assim, acredita? Na Irlanda, o único regime é o de comunhão universal de bens. É, que foi o que E eu lá- me casei com a minha esposa. Na Irlanda continua assim, atualmente, coisa que no Brasil já vem mudando. E depois que a pessoa separa, tem que esperar 5 anos para divorciar. No Brasil acabou a lei que antigamente era 1 ano que tinha que esperar, Aham. desde 2009, esqueci o ano, mas já tem uns anos que, menos de 10 anos, que já não funciona. As pessoas acham, Divorcia direto. as pessoas acham agressivo você, no momento que está aquele amor, aquela coisa gostosa, você solicitar um contrato nupcial, mas não é. Pelo contrário, é uma segurança. É O uma amor segurança. acabou. Então vamos agora dividir nossos bens, como nós dizemos, né? Meu bem, depois Meu meus bem e bens. meus bens. Então, É aí que vem o Pra não ter a problema. briga. Terrível É isso, um mas grande é verdade, problema. né? O dinheiro é melhor você já, se com existe... o casal, já definir como um acordo é o melhor. Mas vocês já perceberam que todo casamento É uma advocacia recém-casado, os preventiva. recém-casados, que são melosos demais, esse casamento Não tem dura. um fim muito rápido. É Exatamente. impressionante isso. As pessoas que são mais Aquela história de racionais... meu benzinho, comidinha na boquinha, todo É. cheguinho. É terrível isso. Eu E conheço- antigamente não era assim, né? Os casamentos duravam bastante. Eu digo que hoje as pessoas têm preguiça de alimentar a paixão. Que né? bonito, é Hoje em verdade. dia, qualquer coisa, a gente tem que se divorciar. E desiste tudo. fácil. Desistem muito Não tem- fácil. Não tenta, não tem Isso, tolerância, não né? tem. Não é aquela história, acho que o pessoal da sua época, do meu pai, eles não separam por qualquer briga. Eles tentam, porque eles têm um projeto de vida. Mas é lógico. É. Mas se na primeira Eles, tipo briguinha assim, vier estragou, separação, conserta. pelo As amor de pessoas Deus. estão muito Joga no fora. limite, na Não verdade. é estragou, joga fora. Agora a estragou. meninada de hoje está meio que estupim mais curto, né? Está. Eu acho que está mais fácil também. Casou, separou, casou de novo, ou juntou de novo. Né? Um tal de ficar, é um negócio impressionante. E eu como acredito não também entendo pela direito independência financeira da mulher. Também. Né? Não precisa mais ficar com um homem. Isso, antes as mulheres eram mais submissas, o marido que trabalhava. Muitas né, que infelizes saía e pra continuavam trabalhar. casadas. E as mulheres pulam na frente, né? Totalmente. Não é impressionante? Totalmente. Eu estava vendo uma matéria, né? Como a mulher é danada, como diz o outro, e danada no bom sentido, né? Cada vez mais ativas, mais preparadas para o mercado de trabalho. Pega esse vídeo número 6, já que nós estamos falando de mulher, né? E de mulher que, como diz o outro, merece chegar
no lugar que os homens não estão deixando ainda, lamentavelmente? Coloca aí o vídeo número 6 aí. Eu faço design e moda, Medicina, Gastronomia, odontologia, direito. design gráfico. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, jovens de 15 a 19 anos estão cada vez mais ativas no mercado de trabalho. Em uma comparação feita com outros países, a mulher brasileira tem alta taxa de atividade, de 42,5%, número bem superior à dos países latino-americanos, como México e Argentina, e dos europeus, como Alemanha, Espanha e França. Isso indica a intensidade na qual essas jovens estão entrando no mercado de trabalho ou procurando emprego, já desenhando uma trajetória promissora em termos de atividades diárias, tendo em vista que a taxa de frequência à escola deste grupo é de 70%. Eu pretendo fazer um doutorado ou um mestrado, estudar o máximo que eu puder, sempre manter ativa, não deixar de estudar, não deixar de trabalhar, e ao mesmo tempo não deixar de ter minha vida social. Eu acho que o importante será realmente ter uma vida plena nesse sentido. A minha prioridade é estudo, com certeza. Relações públicas sempre foi assim, o meu projeto, sempre foi o que eu quis fazer, eu pretendo sim seguir, é o que eu quero para a minha vida. Quero fazer a minha pós, meu mestrado, quero seguir a minha carreira. Nessa sala de aula, dos 33 alunos cursando Relações Públicas, apenas 3 são homens. Posso dizer que eu já estou acostumado há 3 anos fazendo isso e tal, mas não tem problema nenhum. Claro, tanta mulher assim também fica meio assim, mas eu acho perfeitamente natural, normal. Assim. E é bom também, né? Que homem que não gosta de viver rodeado de mulher. Né? Os estudos fazem parte da trajetória profissional da professora Mônica Forte. Já no início de sua formação, ela concluiu a graduação com 2 diplomas. Acho que eu sempre foquei minha vida para os estudos, mas porque eu tinha uma expectativa profissional. Então, a minha família sempre valorizou muito, meus pais sempre quiseram muito que eu estudasse e tivesse uma carreira. Isso aconteceu. Aí, ainda muito nova, recém-formada, acabei fazendo 2 universidades ao mesmo tempo. E trabalhava, então era muito difícil, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Eu aproveitava as oportunidades que surgiam. E aos poucos eu fui percebendo que o mercado exigia, então comecei a fazer especialização. Estava já há uns 4, 5 anos graduada, tinha curso de especialização, surgiu a oportunidade de ser professora. E aí, na carreira acadêmica, é uma consequência, a gente se dedica, porque a educação é continuada, a gente não pode parar. Aí, então, vamos fazendo novos cursos de aperfeiçoamento. Surgiu o mestrado, depois uma oportunidade para estudar fora do país, no exterior. Iniciei os estudos de doutorado, concluí o doutorado e agora penso em fazer o pós-doutorado, quem sabe ainda esse ano. Realmente, nas formandas, tem se preocupado com a sua qualificação profissional, com a continuidade dos seus estudos, em estudar mesmo para participação em concursos, para galgar melhorias na sua vida profissional, na sua vida pessoal, familiar, né? Maria Isabel é um daqueles exemplos de superação feminina. Mesmo com todos os afazeres de uma mãe e esposa, ela ainda conseguiu achar tempo para concluir o pós-doutorado. A minha história é bem uma história marcadamente feminina, porque eu casei muito jovem, parei nos meus estudos no 2º grau, tive um filho, depois o 2º, daí resolvi fazer vestibular, sempre foi minha vontade fazer o curso de serviço social. Aí eu ingressei na universidade, eu engravidei do meu 3º filho, né? Então foi assim um curso feito com bastante sacrifício, no sentido não só de conciliar as atividades, né, familiares, de cuidado das crianças, tudo isso. Concluindo o meu curso, aí eu comecei, né, fiz 2 especializações aqui na universidade, já comecei a trabalhar, consegui depois participar do mestrado, quando a universidade aqui abriu, porque eu não podia fazer o mestrado fora. Aí as crianças cresceram, eu consegui realmente sair para o doutorado. Por fim, né, essa perspectiva do pós-doutorado, que foi muito estimulado até por uma colega que era diretora aqui. Alguma coisa que a gente toma iniciativa, mas que tem que ter apoio. Não é... Valeu o sacrifício. Ah, valeu. Não tenho o menor arrependimento. Se tivesse que fazer, fazia tudo de novo. As mulheres não param, é impressionante, né? Somos multi. Para ter uma especialização, por exemplo, você tem 2 especializações. Isso. Direito internacional e direito de família, né? Isso. E sucessões. Sim. Você tem que estar permanentemente estudando?
Sim, o advogado ele estuda o resto da vida, infelizmente. Não podemos parar de estudar nunca. Senão a gente fica obsoleto. Temos que manter sempre em reciclagem, sempre atualizado. Teve a mudança do novo código que entrou em vigor 18 de março. Se o advogado que não sabe aplicar a nova lei, ele vai fazer coisa errada, ele vai errar o processo do cliente. Temos que nos atualizar e estudar dia e noite. Cada caso é um caso que você tem que estudar para aquele caso, que envolve os direitos daquele problema. Mas há material suficiente, por exemplo, para essas mudanças? Com certeza, né? Porque o direito é a condição humana, são os acontecimentos do dia a dia, né? Os costumes, as práticas. Então, nós temos jurisprudência todo dia, as decisões todo dia, súmulas todo dia. Temos também o direito internacional. Tudo, né? Então, não falta material para o advogado. Então, a prática também, né? Os acontecimentos, as notícias, tudo serve como meio de estudo para advogado. É uma profissão infindável, né? Para advogado. Agora, para quem navega, por exemplo, né, como você, né, é repórter, é jornalista, mexe na área de eventos e tudo mais, né? Isso aí é uma necessidade ou é porque você acaba sendo levada de uma coisa para outra e tem que estudar e chegar à credibilidade de cada assunto? Sim, eu trabalho com os dois, eu digo que eu sou multi, né? Graças a Deus eu tenho muita paixão pelo que eu faço. Né? Eu tenho sempre que estar me atualizando, atendendo bem, né, os meus clientes. E não é fácil. Graças a Deus a minha parte é a parte mais tranquila, que é a parte do entretenimento. Né? Já o que é diferente aí com as minhas colegas. Né? Mas graças a Deus assim, eu amo o que eu faço, eu tenho que estar me atualizando, né? Tenho que estar trazendo novidade. Graças a Deus a gente tem uma diversidade aí muito grande, né, na cultura. Dentro dessa diversidade, se eu for fazer um evento contigo e buscar um concorrente homem, quem é que oferece mais facilidades? Com certeza, eu. Você? Sim. Porque as mulheres estão mais dentro desse métier do que o homem. A mulher é mais detalhista, mais cuidadosa, mais dedicada. E competente. Né? Verdade. Não desmerecendo, não desmerecendo os homens, mas a mulher é um pouco mais cuidadosa. Tem uns homens também, alguns que são quase mulheres. Sim. Então, eles são dóceis, são, né, evidentemente... A gente tem um pouquinho mais assim, de jeito para poder fechar um contrato, para poder negociar, né, esse contrato. No caso da advogada e do advogado. Sim. Você acha que há entraves ainda para a mulher advogada? Ou hoje está um negócio que valeu para os dois? Não, nós estamos caminhando, estamos avançando aos poucos. Só que a mulher, hoje, eu digo na minha profissão, ainda não está equiparado. Eu vi uma estatística que ainda vai demorar 80 anos para ficar igualitário, homens e mulheres em Mesmo tudo. Na área do direito? Com certeza. Teve que aprovar uma lei na OAB para 30% de mulheres fazer parte do quadro lá da direção. Eu vi agora naquela história obrigatório, do quinto, né? Do quinto que nós vamos escolheremos, na verdade chega no presidente da República, vai escolher um. De 35, 31 são homens, 4 são mulheres. 4 são mulheres. Vamos ver na escolha agora dos próprios advogados, tudo indica que a maioria será de homem e na hora que a OAB apresentar 3 nomes, parece que para estou apoiando uma mulher dessas 3 aí, uma é minha vizinha e minha conterrânea. Esteve uma comigo aqui outro dia participando do programa, também só fiquei sabendo na hora aqui que ela era uma das indicadas, né? E, poxa vida, ela estava me dizendo, são 10 anos de profissão, militando em todas as áreas da justiça, em todas as varas, né? Mostrando serviço, senão não concorre, não. Não é um negócio impressionante? É isso mesmo. Tem que ter história para contar, não tem? Tem que ser conselheira da ordem, tem que estar vindo de uma lista sexta, depois uma lista tríplice, tem que ser pessoas com bastante experiência. Você que milita, deixa eu explorar um pouquinho, já que explorei a advogada aqui, deixa eu explorar um pouquinho a empresária, né? A mulher e o homem no mundo empresarial, já há um certo nível de igualdade? Bastante diferença. Eu vejo pelo último curso que comecei a fazer, eu fiz um curso pelo Empretec, pelo Sebrae, eu até indico para várias pessoas que têm oportunidade aí ou vontade de investir, o Sebrae
proporciona um trabalho ótimo. A turma tinha, digamos assim, de 40 alunos, nós tínhamos dentro da sala de aula umas 7 mulheres. Puxa vida, hein? Então, a mulher ainda fica um pouco inibida nesse momento de colocar a cara a tapa para tentar investir. E quando a gente bate o olho nos números, né, saiu uma pesquisa agora bem recente, acho que foi no mês de março, se eu não me engano. Né? O próprio DIEESE fazendo o levantamento, né, que é uma prática bem ligada ao DIEESE, né, olhando essa questão de igualdade entre homem e mulher, ele mostrou claramente, não há igualdade ainda, lamentavelmente. Não há. Coloque essa matéria aí, por favor. A conclusão do estudo é que o rendimento das mulheres tende a ser menor que o dos homens, mesmo dentro de grupos de trabalho com características semelhantes. Para a coordenadora da pesquisa, feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, não existem explicações relacionadas à produtividade que justifiquem essa diferença. Não existe nenhum elemento concreto, objetivo, que justifique isso, a não ser uma noção que permeia a sociedade de desvalorização do trabalho da mulher. A mulher ganha menos que os homens nas 6 regiões metropolitanas pesquisadas, principalmente em São Paulo e em Porto Alegre, onde o rendimento das trabalhadoras pode ser quase 1/3 menor. Já em Recife e em Salvador, essas diferenças diminuem. A pesquisa utilizou profissões com números equilibrados de homens e mulheres nos postos de trabalho, para demonstrar que, mesmo cumprindo as mesmas tarefas, a remuneração delas ainda é menor que a dos homens. Nas 6 capitais pesquisadas, o salário das mulheres é maior em apenas 7 segmentos. E há situações em que nós não temos nenhum grupo ocupacional em que as mulheres ganham mais do que os homens, que é o caso de Porto Alegre. Para esta advogada, o machismo é o grande obstáculo para a igualdade salarial. Mesmo profissionais liberais e funcionárias públicas enfrentam dificuldades. Você tem o serviço público, onde ali não tem como ter essa desigualdade, embora os cargos de ocupação de poder são dos homens. Você tem os profissionais liberais, onde essa desigualdade também é gritante, mas é difícil ser comprovado numa pesquisa. Eu falo das engenheiras, das advogadas, das médicas. Olha, eu estava prestando atenção e você me falava, eu gostaria que você dissesse exatamente o que você me disse antes. Dizendo que na questão na hora de contratar, muitas pessoas não contratam exatamente alegando isso. Ela vai engravidar, né? Tem a questão de precisar da licença maternidade, vai precisar buscar o filho na creche, então eu não vou contratar. Né? O filhinho vai ficar doente, exatamente, algumas vezes, ela possivelmente não virá trabalhar. Vai ter que ter redução de jornada, então um dos motivos que infelizmente o preconceito existe sim pelo trabalho feminino. Né? Muito grande. E vou colocar até uma pimentinha a mais. Nós sabemos que a mulher sim, é mais delicada para alguns tipos de trabalho, é mais detalhista. Hoje em dia as pessoas preferem contratar o trabalho, digamos assim, do homossexual por ele ter essa qualidade a mais do que o trabalho feminino. Porque ele não vai engravidar. Eu quando disse aqui, por exemplo, na atividade que você exerce, eu falei que tem alguns homens, né, e eu respeito com o maior profundo, e fazem um trabalho maravilhoso na área que você faz. Exatamente. Né? Esta é que é a grande verdade. Hoje o nosso meio aqui é cheio deles, né? Você pega na área de jornalismo, por exemplo, que tem de... Né? Sim, e é um trabalho maravilhoso. As mulheres vêm desenvolvendo um trabalho brilhante, né? Eu digo em todas as áreas, mas existe um preconceito muito grande, né? Em termos salariais, né? O homem sempre recebe 30% a menos que os homens, as mulheres, pelo mesmo trabalho. E voltando ao assunto aqui que ela disse sobre a gravidez, essa semana teve uma aprovação muito importante, que foi a doutora Daniela Teixeira, vice-presidente da OAB, conseguiu, que foi para a suspensão dos prazos para as mulheres que engravidarem. Porque elas eram muito prejudicadas com isso, por conta de cliente, engravidou, já não quer mais aquela advogada, troca, e aí conseguiram agora a suspensão dos prazos para a mulher que engravidou, que ganhou filho, para não ter mais esse problema desse prejuízo muito grande de perder cliente pelo fato de ser mulher, ter engravidado, ter filho. Que coisa de maluco, né? Como é uma luta, estamos sempre lutando pelos nossos direitos. É verdade.
Luta constante. A OAB é protagonista nessas lutas para defender a sociedade e os advogados. Quem já não passou por isso? Com certeza. Jornada dobrada, né? Temos a jornada dobrada. Sai do trabalho, o trabalho continua em casa. É tripla jornada. Agora, engraçado, eu imaginava que a área política, né, tendo uma certa ascensão da mulher no meio político, ainda é pouco. Nossa, só um Mas se a gente olhar 20, 30 anos atrás, o que hoje representa cerca de 10 mulheres na área da política, né? Você pega no Congresso Nacional, basicamente é 10%. muito o pequeno. Congresso é de mulheres. Qual é o partido que tem uma Eu mulher imaginava como que presidente? elas fossem, sabe, abrir um pouco mais o caminho, né? Para todas vocês. Eu não estou enxergando isso. Nós tivemos uma presidente da República, né, 4 anos fixos, mas a reeleição acabou ficando um ano, né, beirando. É verdade que passa por um processo de impedimento agora, mas, poxa, teve tempo demais para resolver, possivelmente dar uma cartada mais séria, né? Aí, de repente, aí descobre também que não fez a coisa certa. Eu estava visualizando, por exemplo, a presidente Dilma, acho que foi anteontem, participou de um evento até de apoiamento a ela, né? Mas percebe que não foi tão eficaz em relação à mulher propriamente dita. Aliás, aproveita, eu não vi ninguém mostrando esse vídeo da Dilma aí, é coisa de 20 segundos, 30 segundos no máximo, né? Ela participando do evento, né, dizendo o que ela possivelmente fará na segunda-feira lá no Congresso Nacional. É o vídeo número 1, certo? Coloque aí, por favor. O evento foi organizado por movimentos sociais e partidos da base de apoio da petista. Participaram ex-ministros, como Jacques Wagner. No discurso, Dilma voltou a defender novas eleições gerais para recompor as bases políticas. O que eu vou fazer lá no Senado? Eu vou defender a democracia, o projeto político que eu represento. Ele sabe qual é o projeto político. Você define qual é o seu projeto político? Ela teve tempo suficiente para isso, né? E até agora, infelizmente, você consegue definir um projeto político que a presidente hoje afastada? Consigo definir como um projeto de poder do PT, que o Lula e os cabeças colocaram ela para dar continuidade, para que ele voltasse. Ela faz o que eles querem. Ela faz o que esse projeto de poder tem. Né, de dominar o país, que o dinheiro público não é público, é deles, porque eles sentem no direito de pegar o dinheiro, manda para Cuba, manda para África, manda para Venezuela, manda para onde eles querem. E manda dinheiro, ajudando os amigos com o mesmo projeto de poder. E também, infelizmente, a corrupção no Brasil ser generalizada. Em todos os partidos, em todos os políticos. Mas você acha a mesma coisa? Olha, eu concordo basicamente em tudo que ela falou, mas eu acho que às vezes assim, há também alguma disparidade em determinadas desinformações, porque também determinada briga, determinadas confusões que aconteceram de partido, também, na verdade, teve muita intriga de rede social, que nós sabemos que tem o poder da mídia, tem a questão também do Moro, que teve muita evidência nessa história que nós sabemos, né? É verdade. Que teve a moromania, que todo mundo aí menciona. Uhum. Então, também não houve oportunidade dela se defender até hoje. Não sou a favor de PT, não sou a favor de ninguém. Nós vimos aí que as Olimpíadas foi uma obra maravilhosa, que foi feita no governo PT. E até hoje ninguém mencionou, mas foi lindo? Foi. A culpa é do próprio PT, possivelmente, que esqueceu de dizer que fez isso, né? Ok, mas os méritos ninguém fala. A culpa, eu acredito, que é da própria presidente, que só vai aparecer no Senado no dia D, basicamente. Ela já foi convidada antes, ela tinha o direito de ir antes, e em nenhum momento ela foi. Aí ela vai, como diz a Folha de São Paulo de hoje, né? Ela vai lá e vai fazer mais ou menos um jeitinho de entristecida e tudo mais, porque é a única coisa que ela poderá fazer neste momento. Então, os méritos as pessoas não sabem falar, e os deméritos sabem evidenciar, entendeu? Então, ela não foi uma pessoa totalmente ausente de poder. O erro dela, sabe qual foi? Não deixar que os ministros atuassem, que era o papel deles. Ela quis o quê? Concentrar poder. Ou não seguir o que eles disseram, né? Exatamente. O que o nosso Temer, o presidente atual, agora ainda interino, está fazendo, é seguindo o atual ministro da Fazenda, que não disse nada mais, nada menos do que foi dito pelo primeiro-ministro
da Fazenda da presidente Dilma no seu segundo Porque mandato. o nosso atual presidente O homem está sendo... entrou e disse exatamente o que era preciso fazer. Tudo isso que o Meirelles está fazendo agora. Exatamente. Nosso governo está omisso igual, da mesma forma. Não mudou nada o nosso governo atual. Né? Agora você visualiza, por exemplo, nessa questão do impedimento, ontem ouviram, parece que apenas um, né, que entrou lá da área de acusação, né? Hoje de manhã é o segundo, e aí tem 2 da defesa e tudo mais. Mas o que é que ficou registrado e marcado? O quebra-pau que acontece lá dentro entre eles e tudo mais. E que mais chamou atenção, evidentemente, foi a Glaze, né? Mais uma vez, aos trancos e barrancos, aos berros e tudo mais. Você visualiza. Sabe quantos coleguinhas estão cobrindo essa questão do impeachment lá? Nós calculamos que mais de 1000 companheiros de rádio, televisão, jornal, estão tudo trabalhando dentro do Congresso Nacional, né? Lá estão representantes do Brasil inteiro, todo mundo de olho, os cientistas políticos, os repórteres, os jornalistas, e vamos por aí, tá? Coloca essa matéria acho que é da TV Brasil, né? Mostrando um pouquinho disso, e aí termina com o Lewandowski, o ministro Lewandowski, pedindo 5 minutos, porque ninguém aguenta aquela mulher gritando, não, com todo respeito. Acho que ninguém aguenta nem homem nem mulher gritando. Coloca lá, por favor. Para todos os lados do Salão Azul, câmeras e microfones. Mais de 1000 jornalistas devem participar da cobertura do impeachment. Se a imprensa parecia ter amanhecido no local, os senadores chegaram apenas às 9 da manhã, horário marcado para a sessão. A expectativa era para acabar com um processo que já dura 9 meses. Nós temos um relatório muito robusto, consubstancioso do senador Anastasia. Acreditamos ser possível, sem prejuízo da defesa, concluir o julgamento na terça-feira. Ficamos 100 e poucos dias e é impossível alguém chegar e dizer que ficou provado que a presidente Dilma cometeu algum crime. Ricardo Lewandowski chegou ao plenário com apenas 13 presenças confirmadas e abriu o trabalho com meia hora de atraso. Os senadores usaram as primeiras horas para fazerem questionamentos. A fala também servia de palco para os dois lados elogiarem ou criticarem o processo. Para muitos, era apenas enrolação. Esse mimimi de um processo protelatório, senhor presidente, olha, até entregar a coroa de flores tem limite. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber silêncio, qual é a moral que vocês têm. Gostaria de saber, porque a metade aqui não tem. Se tivesse, silêncio. tivéssemos... Está suspensa a sessão por 5 minutos. Parabéns ao Lewandowski, né? Com aquela calma e a tranquilidade dele. Não vou discutir com ninguém. 5 minutos aí pra gente tá um molhar, caldeirão, né? Um caldeirão tá ali, né? Não, totalmente. E você viu, por exemplo, na hora que estavam entrevistando e tal, você viu que pelas mãos lá e aparência, né? Tinha mais mulheres repórteres do que homem lá, né? Verdade. Que é um meio, aliás, que a mulher está aparecendo bastante, né? Bastante. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, como é que a gente visualiza isso tudo? E quando você ouve, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, uma vez mais, que ela não fez isso pela primeira vez dentro do Senado. Isso traz o que para a mulher? Você acha que é uma depreciação ou ela é um caso à parte? Um caso à parte. Você acha a mesma coisa? Eu vejo ela defendendo muito, né, mostrando a força da mulher, ela defendendo os direitos das mulheres, assim, ela mulher forte, competente. É aquela história, né? Ela é a minoria ali, ela tem que gritar para conseguir ser ouvida também. Tem esse Será lado. que precisa gritar? Eu acho que não é dessa forma, nisso, não é gritando que a gente chega a algum lugar. Com certeza. Eu fico com dó do Paulo Bernardes. A pessoa, quando ela estiver brigando com o Paulo, que todo casamento tem aquela briguinha, tem aquele, né? Verdade, já pensou? Infelizmente, no Congresso é uma casa onde que as pessoas têm esse costume. Já estão no limite, infelizmente, né? Não é um congresso londrino em que as pessoas falam com certo poder. Os homens gritam igual. Com certa elegância. Lá é uma casa que na hora que as pessoas querem mostrar um pouco mais de ousadia, elas gritam. Então, as mulheres precisam mais ainda, né? Eu não acho correto. Eu acho que em lugar nenhum ninguém consegue mostrar sabedoria, elegância e, digamos assim, classe e o conhecimento mais ainda gritando, mas lá é de costume.
E ela, o que eu acho correto é que ela vestiu a camisa da Dilma, ela se colocou como no partido da Dilma. Desde o começo. Desde o começo. Isso eu acho muito justo ela, e muito Graziotin, correto. né? Muito e correto. também agora a que era ministra da Saúde, né? Retornou ao Senado também, fez uma bela defesa da presidente. Então, diferente de outros que, assim que viu uma determinada instabilidade no partido, a primeira coisa que a pessoa fez foi mudar de partido, ela está desde o começo vestindo a camisa. Isso eu acho muito certo da parte dela. PT, não né? saiu, ela independente da maré não estar para peixe, ela esteve firme do começo ao fim. Isso eu acho muito justo e muito correto, digno de uma mulher mesmo. Dizem que o descontentamento da presidente Dilma, e eu acredito que, sinceramente, que foi um certo abandono dos companheiros, principalmente, né, que a deixaram na Rua da Saudade. Lamentavelmente, se você visualizar quem é que estava ao lado da presidente naquela primeira matéria, é aquela meia dúzia de sempre que são fiéis companheiros. E petistas contumazes do primeiro tempo, né? Agora, boa parte se mandou mesmo, né? Abandonou a mulher, deixou ela na Rua da Saudade, viu? Abandonou o barco. Já que nós estamos falando de mulher, grande parte dos homens reclamam que as mulheres costumam sair ao lado do homem quando o casamento não está estável e quando está sem dinheiro, né? Então, digamos, ela está firme e forte na relação pior Onde é que você acha que vai chegar? Da vida dele, da né? vida, Ela luta, ela vai atrás, ela quer ser companheira. Do Bernardo. Né? Você tem acompanhado Defensora. essa questão do impeachment? Tenho acompanhado. Apesar de eu trabalhar muito, estou acompanhando bem superficialmente. Não com tanto tempo. Você já tem uma opinião formada de onde é que nós vamos chegar nisso, não? Bom, o impeachment vai acontecer. Você acredita no impeachment? Sim, com certeza. Não tem mais jeito, não tem como mais isso aí voltar para trás. Irreversível. Eu li um jornalista da Folha de São Paulo hoje e falava exatamente a mesma coisa. O PT sabe simplesmente que o impeachment vai acontecer. O que o PT está tentando neste momento é exatamente sair de cabeça erguida, né? Porque senão o partido também se esborracha, né? Foi jogo manipulatório do Temer. Temer já teve essa previsibilidade toda. Com certeza, todos eles ali, né? Sempre, né? E os brasileiros não aceitam mais isso. Hoje eles estão indo para as ruas, se manifestando, as máscaras estão caindo, então eu acho que é por aí, né? Eu acho que merece uma boa reforma política, eu acredito muito nisso, né? Que o Brasil, com certeza, ele vai para frente. Nós esperávamos uma mudança, por exemplo, aqui no âmbito do Distrito Federal. Sim. Lamentavelmente, quando você imagina até que o governo começa a querer governar, né? Até porque passou por muita dificuldade nos primeiros meses, depois esticou um pouquinho essas dificuldades, né, se perdeu um pouquinho na gestão, mas começou a fazer alguma coisa já nesse momento. Sim. Aí vem este momento triste dentro da Câmara Legislativa. Né? Nós já tínhamos a Liliane, que já estava com problema, né? Já junto à questão, inclusive, de comissão de ética. Né? Aí, de repente, ela vai e grava com praticamente quase todo mundo, e principalmente com a Celina Leão, né? E nos traz o mote aí de que um desvio pode ter acontecido, de um dinheiro que era para a educação, passou para a saúde, que deveria ir para bancar UTIs, que é um quadro triste do Distrito Federal. Nós estamos precisando adoidado, né? A fila é enorme, mas não. Aí viria só única e exclusivamente por desvios. Caramba, onde é que a gente vai parar, Márcia? O escândalo todo disse que as UTIs que eram para ser públicas estavam sendo alugadas, né? Então era para as pessoas que precisam de saúde pública irem para hospitais particulares, não alugarem UTIs. Estranho isso, não? É muito estranho, né? Essa história da terceirização já acontece em Brasília faz tempo, né? Não é só você entregar um hospital para total gestão, né, terceirizada. Não, é um tal de terceirizar UTI e outros tipos de assistências à saúde. Parece que o olho só funciona no aspecto de toma lá da cá. Não é essa a impressão que dá, não? Sim. Hoje o interesse financeiro, ele fala, né, tá falando mais alto aí no meio político, né? Os brasileiros, eles estão completamente, assim, desorientados, sabe? Deprimidos. Hoje a gente não consegue mais, né, uma UTI, em caso, né, extremo de necessidade, você vê a dificuldade que é.
Então está tudo muito difícil. Né? Não tem como, é uma vergonha nacional. Delicado, né? Para um exame as pessoas ficam meses para fazer um exame, quanto mais uma UTI. As pessoas morrem em porta de hospital porque não tem UTI. Agora você pegar um exame que é a nossa saúde, que é gratuita, os nossos deputados fazerem isso, eles estarem alugando UTI, é um absurdo, gente. No Distrito Federal, capital do país. Lamentavelmente, eu disse isso ontem, sincera, eu não imaginei conversando que isso estivesse com acontecendo. blogueiros aqui, com uma colega que é do IFC e do Adote um Distrital. Poxa vida, é terrível para todos nós isso tudo, né? A gente se orgulhava de ser de Brasília antes, e alguém falava que tinha mandado algum político, né? Ficha suja aqui, eu falei, não, foi o que vocês mandaram. Agora a gente não tem essa história mais, nem essa defesa, doutora. Não. Nós não temos como nos defender, os nossos estão sendo mais ficha suja do que a sujeira dos outros fichas lá. Justamente. Ou seja, não tem quem salva, tá quase isso. São raríssimas exceções, né? Não tem quem nos defenda, como o senhor falou. São todos, quase todos. Na verdade, você já não pode mais estender a mão e dizer, ó, isso aí eu confio. Não dá. Não dá. Você pode queimar a língua depois. Se você pôr a mão no fogo, queimou. É o nítido desgoverno. Né? Que coisa desgoverno. De maluco, né? Brincadeira. E aí permanecemos num desgoverno, porque não há um governo que se faça efetivo quando ele é transitório. Isso. Ele não é efetivo. Isso. O Temer, por mais... Ele está com uma viagem programada para a China. Ele vai chegar lá como presidente... O quê? Verdade. Interino? Verdade. Não, ele tem que chegar. Ou volta a presidente Dilma e vá como presidente, né, que é, ou ele assume de fato através do impeachment da presidente original. É verdade. E olha lá se não sobrar para ele daqui para frente também. É verdade. Porque o que não falta é descontente também em relação ao próprio Temer. Muitos. E olha... Pode sobrar para ele também. O TSE ainda não julgou a questão da campanha, né? Que aí cairiam os dois. Sim. Se fizeram algo errado na campanha, na última, né? É a chapa que cai. Não seria só a presidente. Exato, a chapa seria toda. o vice-presidente em conjunto, né, doutora? Isso, precisamos de novas eleições. Tem que cair os dois em novas eleições. Temos que lutar por isso. Você é a favor disso? Eu a sou a Dilma, favor. lamentavelmente, só começou a falar nisso no final agora, né? Eu sou a favor de Se ela novas tivesse eleições. dito isso lá atrás, possivelmente o próprio Congresso Nacional abraçaria essa causa, até porque ela foi citada E o várias TSE vezes. pode fazer isso. Eles podem novas eleições. Só que o Temer e a turma dele deve estar fazendo alguma coisa aí para ir. Mas é possível. Teria sido mais inteligente da parte dela. Hoje eles estão lá ouvindo, né? Mais um pessoal tanto da defesa como da acusação e tudo mais, né? Mas o que se espera realmente é a partir de segunda-feira o que vai acontecer. E a previsão de que a própria presidente estará lá. E ela já confirmou isso. E ela não é de dizer eu vou e depois não vai. Né? É verdade. Pelo contrário. Ela sempre disse não vou e não foi. Né? Agora ela disse irei. Coloca lá essa matéria da TV Brasil aí mostrando exatamente o que acontece de segunda em diante, possivelmente com uma solução na terça. Coloque aí. Na segunda-feira, a partir de 9 da manhã, será a vez da presidenta afastada falar. Ela terá 30 minutos. Depois, os senadores farão perguntas. Dilma poderá ou não responder. Em seguida, na fase dos debates, sem a presença da presidenta, a acusação vai falar por 1h30. Depois, a defesa terá o mesmo tempo para se manifestar. Na próxima fase das considerações finais, cada senador poderá discursar por 10 minutos. A votação virá a seguir e será aberta, nominal e eletrônica. Se 54 senadores votarem sim, Dilma será afastada definitivamente e vai ficar impedida de exercer cargos públicos por 8 anos. Caso contrário, ela será absolvida, reassumirá o cargo e o processo será arquivado. Que haja uma solução, né? O que a gente espera, evidentemente. Todos esperamos. Todos esperam. Todos esperamos. E haverá a solução, eu tenho certeza. certeza. Eu tenho certeza. Haverá solução, eu tenho certeza. Com certeza. Hoje o brasileiro ele não deixa nada mais quietinho, não. Teremos um governo. Com certeza. Efetivo, de fato, de direito. Né? Com Podendo certeza. viajar para a China e tudo mais. Né?
porque tudo que o Brasil está precisando agora é militar na área internacional, que é a praia que ela gosta. Tudo aqui, que o Brasil precisa hoje é dos investidores voltarem para o Brasil, porque eles foram embora. Isso é verdade. E precisamos muito que seja aplicado dinheiro aqui na nossa economia. Senão nós estamos indo de mal a pior. Daqui a pouco vai ter gente... Sei de muita gente que está desempregada, as economias já estão acabando, se não tiver acabado, vão começar a passar fome. Aí a mãe, o pai de família tem que pedir para seus pais ajudarem a dar alimento para o filho. Está dessa situação, estou sabendo de casos assim. E hoje em dia, a maior taxa de desemprego está sendo com os jovens. Impressionante isso. Antes a gente não tinha essa dificuldade. Embora, isso. Eu conheço pessoas que distribuem currículos assim, bem qualificados, né, mas que não são chamados já há mais de um ano. O pessoal está cortando então, custo. A situação está precária mesmo no país. E isso precisa mudar. Agora, temos saída? O que você acredita, Márcia? Sim, acredito que temos saída. É como a doutora falou, o mercado internacional tem que voltar a acreditar no Brasil, tem que voltar a ter estabilidade, né? Voltar a acreditar que pode vir investir no Brasil, acreditando no mercado daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, ter essa estabilidade, para ter previsibilidade de investimento. Né? Nós estamos com o pé no freio duplamente. Quando eu digo nós do Distrito Federal, né? Por quê? Porque se na área federal nós estamos complicados, com uma possível solução, pelo menos agora que, né, de fato e de direito, permaneceremos num governo, né? Nós temos o problema do Distrito Federal também, meio que empacado em termos governamentais e com essa sujeirada acontecendo aí e denigrindo a nossa imagem. Que é o reflexo, né, do Brasil inteiro, o Distrito Federal. Agora, tem saída para nós? O distrital? Dependendo do nosso governador, né, infelizmente, começando pela questão nossa imobiliária, está destruindo nossos terrenos aqui do Jardim Botânico, destruindo casas que custam mais de 50 mil, 80 mil, ninguém viu um casarão daquele sendo construído. Pelo amor de Deus. E só mostram a partir do momento que estão lá derrubando, né? Em vez de dar direito à defesa das pessoas, pelo menos de 180 dias, não. Nos contratar, né, doutora, para nós advogarmos para as partes darem reconhecimento do lote, de cessão de direito, porque toda Brasília não existe escritura, nós sabemos que as casas do entorno são todas feitas por cessão de direito. Sai derrubando as casas, ele vai indenizar essas pessoas? Não tem dinheiro para indenizar essas pessoas, infelizmente. É muito complicado. E o dano moral que está na vida dessas pessoas agora? E a pessoa, a fortuna que se gastou naquelas mansões? Casas de milhões até. É um absurdo. E o jurídico condomínios tem feito um trabalho brilhante, né? Eu tenho acompanhado também o escritório do Raul, está atendendo também muito os moradores de lá. Então, é realmente assim, é de doer o coração, eu digo, né? Quando eu vi aquilo, eu achei muito triste. Na minha opinião, ou derruba tudo, né? Mas foi cerceado, sim, o direito de defesa das partes. Mas foi cerceado. E outra coisa, tem que respeitar o contraditório, a ampla defesa e o direito de indenizar as benfeitorias. Porque por mais que digam, essa terra é pública, do governo, não tinha direito de edificar aí. Mas eu vejo assim, usar o lado do cidadão também, porque está na Constituição, indeniza as benfeitorias, então, todo o gasto que ele teve com o imóvel. Eu acho justo. A grande verdade é o seguinte, quer dizer, o principal eles não fazem, né? Que é a própria vigilância. E hoje, com a facilidade, eles não fazem. Né? Com a facilidade, olha, se eu tirar esse banquinho daqui, um satélite lá em cima está mostrando que ele foi tirado. É impressionante. Sim. Né? Você tem visibilidade do país inteiro, do mundo inteiro. Você sabe das mudanças. Aí eles deixam edificar, permitem essa edificação. Eu andei por Vicente Pires esses dias. Eu fazia tempinho que eu não entrava no Vicente Pires. Eu fiquei boquiaberto de ver os edifícios que construíram lá. Prédios de apartamento maiores do que os nossos aqui, do plano piloto, Águas Claras e tudo mais. Agora, ninguém viu aquilo ali? Vai querer derrubar depois? E sem indenizar a benfeitoria, sem indenizar o gasto dele para construir a casa, eu não acho justo. E sem indenizar de acordo com o valor de mercado, né? Porque tem que indenizar de acordo com o valor de mercado, não de acordo com o valor que a União acha que é o necessário, não. O valor de mercado. De mercado. Com o valor de mercado, valor de atualizado. compra e venda, isso.
Caramba, hein? Tem que pagar 2 vezes, né? Fácil. Isso eles não dizem, né? Mas a previsibilidade dali é de construir uma via. Tá bem. Para a gente encerrar, olha, me disseram que eu tenho apenas 1 minutinho só. Ah, que pena. Né? Mas você tem... Diga aí, eu quero te ouvir. Você tem otimismo em relação ao Brasil e Brasília? Temos que ter, né? O país que eu amo, o país que eu adoro, que eu acho lindo, maravilhoso, nós temos que ter muito otimismo. Tá bem. Yara, vai lá. Sou completamente apaixonada. E falando de coisa boa, gostaria de convidá-los agora, do dia 2 a 10 de setembro, o Festival Minas Conexão, né? Minas Conexão. Isso, Minas Brasília Conexão. No estacionamento do ginásio Nilson Nelson, música, artesanato, culinária. Então a gente vai trazer um pouquinho de Minas. Boa das Minas Gerais? Muita. Leitoa, pururuca e outras coisas, Leitoa, pururuca e tudo. Vai ter tudo. Né? O queijinho mineiro. Opa. Então convido o Celso, a todos vocês também, e aguardo lá no nosso festival, tá bom? Otimismo, doutora? Eu tenho um leve otimismo, não uma coisa para solucionar agora, a curto prazo, mas a longo prazo. Mas eu torço para que os investidores internacionais voltem para o Brasil e eu estou batalhando para isso, fazer esses vistos aí, para todo mundo vir para cá, vou lutar por isso, trazer dinheiro para a nossa economia. Há uma previsão de 30 bilhões de reais entrar na economia através do plano AgroMais, que é para desburocratizar, impulsionar o agronegócio no Brasil. Que é a única coisa que está funcionando 100% no Brasil. E tem um relatório da ONU que ainda dá emprego nessa nação brasileira. Você não ouve falar em desemprego no agronegócio, tudo que se diz da minha roça. É o que move o Brasil. Essa que é a grande verdade. Nós ainda somos exportamos também, e poderemos ser 10 vezes maior. Essa que é a grande realidade. Agradecendo a presença das três. Obrigado por terem vindo. Um prazer enorme Eu estar saio aqui. muito mais otimista e, acima de tudo, contentinho, porque até que, enfim, eu vi 3 mulheres sentadas do meu lado e bonitas. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Um prazer estar aqui. Boa tarde. Grande abraço.